Fala galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Hoje estamos aqui, eu e o Leroy, e a gente vai falar da HQ aí que gerou muita polêmica, né? Que gerou muito frisson entre os nerds tetudos. Superman, Son of Kal-El, né? Que está saindo agora no Brasil, chegou na mensal do Superman. Mas antes da gente começar a trocar aquela ideia sobre a história, dizer para vocês se ela é legal ou não, né? Na nossa opinião, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Superman Son of Kal-El, né? Nova mensal, não tão nova, né? Porque afinal já tem um ano de publicação lá nos Estados Unidos, né? Do Tom Taylor escrevendo o Superman, né? Basicamente, a gente vê a passagem do manto, né? Do Clark para o John, né? O John se torna o novo Superman, já que, por acontecimentos que a gente vai dizer logo mais, né? O Superman vai ficar ausente, né? Da Terra. Eu achei essa HQ muito legal, velho. Assim, o pessoal que reclama, que fala mal, não leu, só pegou aquela questão dos seus preconceitos contra a comunidade LGBT e começou a xingar o gibi e falar mal. Porque a história é muito legal, o desenhista é bom, eu gosto dessa pegada aí que tem no quadrinho. Nessa edição que saiu agora no Brasil, reúne as duas primeiras mensais, né? Dessa fase do Tom Taylor, do Superman Son of Kal-El. E tem uma edição do Superman and the Authority, né? Escrito pelo Grant Morrison e desenhado pelo Michael Janin, né? Que é um monstro sagrado aí. Então, cara, eu recebi hoje de manhã, eu fiz um riozinho lá disponível no nosso Instagram, inclusive segue a gente lá, do recebimento. A edição da Panini tá da hora também, da gente acompanhar, gostei muito. Já tinha lido quando saiu, né, quando surgiu toda aquela polêmica, a galera falando lá do Superman vai virar bissexual, que não sei o que, não pode, tá acabando com a minha infância. E essa história aqui é como o Lucas falou, é uma passagem de manto, é uma coisa de legado, né? A DC tem muito disso, a Marvel não tem tanto, mas a DC trabalha bem legado quando eles conseguem, né? Geralmente eles trabalham um pouquinho, aí o original volta. A gente sabe que no futuro o Clark vai descer aí do espaço e vai tomar seu lugar de Superman de novo. Mas é muito legal essa história mesmo, cara. Ela mostra o John entendendo o seu papel no mundo, tem participação do próprio Superman, do Batman, né? Do Damian, que é o melhor amigo dele, tem da Mulher Maravilha, ele tentando fazer faculdade, criar uma identidade secreta para ter uma vida normal, porque nesse período, após o run do Bendis, o Superman não tem mais identidade secreta. Então todo mundo sabe que o Superman é o Clark Kent, quem é a Lois Lane, e que o John Kent é o Superboy / Superman, né? A gente entende que é um momento de crescimento, é uma fase dele se tornar o Superman, né? E as duas primeiras histórias são muito boas, mostra esse entendimento dele com o mundo, a compaixão e a empatia do Superman, do Clark, que a gente já não vê faz um tempo, assim, principalmente no cinema, nas HQs é mais presente. A gente vê muito aqui no John, né? Até a Mulher Maravilha fala que ele vai herdar os melhores traços dos pais, além de os poderes do Superman, ele vai herdar os melhores traços dos pais. E essa parte é engraçada, que também tem um pequeno retcon, que o John Kent, ele não nasceu na Fortaleza da Solidão, né? John Kent, ele nasceu na Batcaverna, lá durante Convergência. A gente fez até um videozinho explicando a vida dele, né? Vai aparecer aí no card, nosso editorzinho vai colocar, porque é bem interessante. A gente fez uma apanhada, dos nossos primeiros vídeos, a gente fez uma apanhada aí da história de John Kent, lógico, logo quando surgiu essa polêmica toda em cima da sexualidade dele, que inclusive não é tratada em momento nenhum aqui dessa HQ. Para você que chora, é uma merda, não sei o que, é muito politizado, é muito esquerdista, é coisa de comuna, não sei o que. Cara, é politizada a HQ realmente é politizada, ela mostra bem o viés aqui que eles querem seguir, as críticas que eles estão utilizando do personagem Superman para fazer, mas se a sua preocupação é o Superman ser bissexual, pode ficar despreocupado que aqui em nenhum minuto é citado, mostrado esse tipo de coisa, diferente do que o pessoal tenta demonstrar aí quando critica muito a HQ, como o Lucas falou. Parece meio claro, a gente não pode afirmar, lógico, mas parece meio claro que a galera nem leu e tava cagando regra por aí. Inclusive, o futuro namorado dele, o Jay Nakamura, com quem ele se envolve, aparece aqui, mas ele não tem nenhuma relação
amorosa, esse tipo de coisa, apenas conversa como amigos, eles estão se conhecendo, não tem nada a ver, e a galera já desceu a lenha, então você não vê essa bandeirada que o pessoal fala, e também se tivesse não tinha problema nenhum, acho que a gente tem que realmente abordar certos dogmas aí das HQs, né, que o pessoal é muito fechado para esse tipo de coisa. Acho que a gente já tá no século XXI, eu sou nerd boomer, nasci lá em 84, para mim tá tudo bem, acho que vocês novinhos aí vão começar a abrir um pouquinho mais a cabeça, cara. Voltando à história em si, é uma história muito boa, divertida, e para mim mostra que o John vai ser, inclusive o próprio Batman fala isso, que ele vai ser muito melhor do que o Clark. Eu já gosto muito dele, gostei desde lá de Convergência, aquela porcaria daquela série, e dá pra gente ver que a construção do personagem, apesar da galera não curtir muito a fase do Bendis, culminou aqui no Tom Taylor, né? O Tom Taylor pegou o carro andando e fez um trabalho excepcional. Essas duas primeiras estão contidas aqui na edição da Panini. Show de bola! É meio pesado o valorzinho, né? Mas vale a pena pela revista. Tem também uma saga paralela que correu junto com a Superman Son of Kal-El e a Action Comics, que é a do Superman Authority, né? Que, como o Luquinha falou, Grant Morrison e o Hanin aqui junto picando, mas acho que é interessante a gente fazer um vídeo para falar só dela, né? Porque é muita informação aqui. Ela é paralela, mas ela não influencia muito a história. A história, sim, do Superman Son of Kal-El vai influenciar essa história do Superman Authority, mas o contrário não é verdadeiro, tá? As conversas aqui, eu acho que os diálogos são as melhores coisas, o que ele tem com o Damian, que ele tem com o próprio pai na lua, puta, é demais, cara. Tom Taylor faz isso de uma forma muito natural, cara. Eu gosto muito dos diálogos que ele escreve. Como você falou, uma HQ politizada, porque a todo momento o John, né, ele se questiona qual é o papel do Superman na sociedade hoje em dia, né? Tem até um momento que ele fala uma frase que é muito impactante. É hora de deixar de ser um paliativo, né? É hora de deixar de tratar somente os sintomas e ser realmente a cura, né? E ajudar realmente as pessoas e fazer a diferença. E nisso, o Tom Taylor, é porque eu já li mais à frente do que saiu, né? Nessa edição, né? Então eu já sei algumas coisas que vão acontecer. Mas nisso o Tom Taylor vai começando a plantar algumas sementinhas de alguma coisa que vão influenciar o futuro. Por exemplo, ele coloca o podcast lá do Jay Nakamura, que se chama A Verdade, o podcast. Nesse primeiro momento, nessas duas primeiras edições, isso ainda não é trabalhado, mas no futuro o Jay, que é um nipo-americano, né? Ele vem a ser o interesse romântico do John. Mas no momento, é como o Leroy disse, eles ainda estão se conhecendo. Então, conversando algumas questões sobre política, sobre fazer o bem, né? Depois, o desenvolver da relação dos dois também é muito legal. O John, na primeira edição, ele vai apagar o incêndio, né? Que tá acontecendo numa floresta. E ele descobre que o incêndio está sendo causado por um jovem meta-humano que não consegue controlar os seus poderes, né? Depois o Tom Taylor vai trabalhar mais a fundo, né? O que é que aconteceu com esse jovem? O que são esses meta-humanos, né? Que estão surgindo? O diálogo que ele tem até com esse meta-humano é muito legal, né? O meta-humano tá assustado, ele tá sendo atacado pelo exército, etc. O poder dele é gerar fogo, né? Ele tá incendiando tudo. Só que ele tá assustado, ele tá estressado. Ele tá tendo um ataque de ansiedade, né? E o John vai lá e acalma ele, né? Não é aquela história tradicional de super-heróis que, assim, que ele encontra uma pessoa que não consegue controlar os seus poderes e aí já desce a porrada. Aqui o Massa Velho não tem, é bem curtinho, são bem só pra pontuar, assim, não tem nada de Massa Velho. Sempre quando vai começar uma cena de ação, ela já é interrompida logo, assim, é bem legal. O que pega mesmo são os diálogos e o autoconhecimento que o John tá tendo de si mesmo. Inclusive os questionamentos que ele faz pro próprio pai dele. Ele chega no Clark e fala, por que você não faz mais? Em vez de você ficar trocando soco por aí, você podia fazer mais pelo mundo. O Clark dá uma bela de uma justificativa para todos os atos dele e o porquê dele tá saindo de cena, né, no momento. Pô, gostei pra caramba, cara. Não entendi até agora porque o pessoal... Eu entendo realmente. Outro motivo a não ser um preconceito besta aí, uma coisa velada para desprezar essa história, inclusive com fake news, o pessoal dizendo que flopou, mas o próprio Tom Taylor no Twitter
ele coloca lá a posição que ela chegou há um mês atrás, por exemplo, o encadernado 11º arco aqui estava em primeiro na Amazon americana. As vendas são boas, o pessoal inventou lá que o número 5 não tinha dado muito certo. Quando a pesquisa foi feita antes do número 5 ser lançado no início do ano, foi uma treta, assim, o pessoal querendo desacreditar a história, e ela tá aí seguindo até hoje, cara. O pessoal falou, flopou, mas tá lá, até agora tá rolando. Quem leu isso aí, é como você falou, sabe que essa questão ainda da sexualidade ainda não é nem abordado aí, e sim, quando é abordado, eu não gosto nem de falar dessa forma, mas assim, as pessoas vão entender o que eu quero dizer. E quando abordado, não é de uma forma panfletária, não é nem a coisa mais importante assim da história, sabe? Imagina. É uma coisa natural, é tratado com naturalidade, que eu acho que é a forma que tem que ser tratado. É bem orgânico, a coisa acontece, é que eles se conhecem, eles começam a entender um outro, etc. E acaba rolando futuramente, né? Acho que vai rolar aqui no Brasil, o beijo deles deve acontecer lá pro número 7, por aí, se eu não me engano, pelos cálculos que eu fiz da americana. Mas essa história aqui, como apresentação estabelecendo status quo da DC com John Kent sendo o Superman da Terra, é muito boa, cara. Recomendadíssimo. Já dá minha nota, eu dou 10ão. Muito boa essas duas histórias contidas aqui. O restante também é bom, mas quando a Panini lançar por aqui, a gente volta para falar. E o Superman Authority a gente volta para falar também, porque é uma história legal, mas é diferente. É coisa do Grant Morrison. Cara, eu dou nota 10 também, porque eu acho que estabelece muito bem o personagem nessas duas primeiras edições. E como eu disse, ele vai plantando as sementinhas que ele vai desenvolver depois. Depois começa a vir mais elementos de HQs de HQs de super-heróis tradicional, né? Mas aí é um HQ mais assim, dessa passagem de bastão, de sentimento, né? De você entender, tipo, o interior do personagem, né? Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Mas antes disso, se você chegou aqui até o final, deixe seu like se você já não deixou no início. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo da gente. Caso vá fazer suas compras na Amazon, use os nossos links que vão aparecer aí na tela. Nosso link tanto da Amazon como da Panini vão aparecer na tela e também estão... Amazon. Isso aí. E também estão na descrição os links. Segue a gente nas outras redes sociais que vão aparecer aí na tela. E entra nos nossos grupos do WhatsApp de bate-papo e também de descontos. Eles vão estar aí na descrição. É o grupo Reitesar Só Ideia e o Reitesar Só Descontos. Então é isso. Valeu. Até o próximo vídeo.